Eu passo de pronto a palavra ao professor Gabriel Schumann, mestre pela Universidade Federal do Paraná, doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor universitário, advogado, e também árbitro, é membro da Comissão de Contratos de Consumo do Instituto Brasileiro de Direito Contratual e pesquisador do Núcleo de Estudos Virada de Copérnico. O professor Gabriel falará sobre com grandes problemas vem grandes responsabilidades, proteção de dados nas teias das novas tecnologias. Professor Gabriel, a palavra é sua. Olá, muito obrigado, Júlia. Desculpe não falar de pronto, mas eu havia desligado o microfone para não atrapalhar o professor Herolds, que faz parte da minha carreira acadêmica desde que me lembro como estudante. Não apenas porque foi meu professor de Direito Civil, mas também naquilo que se seguiu, agora coordenando o Copérnico, enfim, participou da minha banca de doutorado, então é uma alegria enorme. Cumprimento todos os estudantes que estão aqui presentes, e nesse sentido de presença que bem trouxe o professor Herolds, né, fazemos aqui uma fala que ao mesmo tempo vai seguir no futuro, então os erros que eu cometo aqui, infelizmente, vão ser ouvidos novamente, mas cumprimento também a professora Glenda Gonçalves Gondim, uma alegria tê-la aqui presente, professor André Ramos Arne, enfim, os organizadores desse evento também, na pessoa da Júlia, que preside a mesa, e, claro, a professora Fernanda Scheffer, grande amiga e também companheira de diversos projetos acadêmicos, sobretudo, e, enfim, tenho aqui um tema muito importante para falar, e como disse a professora Glenda na abertura do evento, ou um pouco antes, talvez, um momento muito oportuno para fazer essa fala. E esse momento é muito oportuno porque recém tivemos a notícia, e o Brasil é o país da segurança jurídica, não resta dúvida, a comunicação de que a Lei Geral de Proteção de Dados entrará em vigor. Veja que é tão bagunçado o nosso processo em termos de segurança jurídica, que depois da comunicação do Senado, veio uma nota da assessoria de imprensa do Senado explicando para todos que a lei não está entrando em vigor. Meu Deus do céu, cadê o processo legislativo? A gente tem que ler no Diário Oficial uma lei e ela tem que entrar em vigor com o tempo para que as pessoas se adequem, né? E aí vem a questão curiosa, né? Uma lei que teve, é a lei que eu conheço com o maior número de prorrogações, né? Eu não vou ficar muito na questão da vigência aqui, eu quero falar sobre outras coisas, mas esse é um ponto muito importante porque nós corremos um risco, depois de aguardar 2 anos e a lei entrar em vigor em 15 dias, de termos um comprometimento em termos até de argumentação das empresas, enfim, das entidades. Olha, tudo bem, eu tenho que me adequar, a lei já estava, mas eu fui pego de surpresa. Afinal de contas, essa lei, mal ou bem, pelo menos para mim, me tomou de surpresa. O que eu gostaria de expor, na verdade, e aí foi uma facilidade enorme fazer a fala depois do professor Herolds, diz justamente a esse contexto do mundo digital. Tá? Por isso, a ideia de uma fala da proteção de dados nas teias das novas tecnologias. Tá? Eu gostaria de iniciar trazendo 3 mitos que me parecem importante desfazer, ainda que talvez sejam muito conhecidos de quem nos ouve, mas que acho que contextualizam um pouco a temática. Tá? Esses 3 mitos são: temos uma Lei Geral de Proteção de Dados praticamente em vigor, e os mitos que me parecem importantes são, primeiro, a ideia de que a lei proíba o uso de dados. Muito pelo contrário, a lei busca regular a utilização de dados, e só se regula aquilo que se pode fazer. Tá? O segundo ponto que me parece importante diz respeito à ideia de que a tecnologia nos traz proteção, e esse tema foi muito bem explorado pelo professor Herolds. A tecnologia nos traz, claro, muitas facilidades. O que seria esse evento se nós tivéssemos há 1 ou 2 ou 3 anos atrás? E agora nós podemos participar de eventos, escutar professores em tempo real. Eu hoje pela manhã, por exemplo, escutava uma palestra do IBD Civil sobre dano indireto, e tudo acontece, então, com uma facilidade que nós não tínhamos antes. Veja que, nesse sentido, essa transformação digital e tecnológica nos traz um conjunto de possibilidades enormes, mas nos traz um conjunto de riscos muito grande. Eu adoro tecnologia, mas eu tenho uma preocupação profunda em relação ao que vem, sobretudo porque nós não temos a capacidade de regular. Me parece que esse é um dos pontos importantes que eu vou querer explorar.
quando as empresas de tecnologia são mais fortes do que o Estado, ou quando a tecnologia é tão avançada que a gente já não consegue mais auditar, tá? Nós temos um conjunto de desafios que me parece que o direito não sabe ainda como lidar, mas precisa estar atento. Nessa mesma linha, e aí, como disse, a fala do professor Herodes me ajudou muito, a questão da linguagem se faz presente. Veja, por exemplo, a Lei de Proteção de Dados e o próprio decreto publicado ontem, trazendo uma regulamentação a respeito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fala na linguagem, por exemplo, diz que a linguagem para os idosos deve ser mais fácil, como que conectando a ideia de que quem tem mais tempo de vida tem menos conhecimento tecnológico, que nem sempre é verdade. Veja que essa ideia de grau de conhecimento, essa vulnerabilidade técnica, para usar um termo que para nós é mais caro, ela é um desafio enorme, né? Eu, outro dia, mexia no Instagram, que é uma ferramenta que nós usamos o tempo todo, daí tenho que ligar para um estagiário para pedir uma ajuda e assim por diante, e ao mesmo tempo é uma ferramenta de trabalho. Quer dizer, hoje quem pode trabalhar sem e-mail, sem telefone, sem WhatsApp e assim por diante? Esses são muitos desafios novos importantes para nós, mas que também se fazem presentes, e aí sim, uma conexão com o direito contratual, no seguinte ponto. A contratualidade clássica e mesmo a contemporânea trata duas partes que, desejando seguir com algum interesse, sobretudo econômico, estabelecem contrato. Eu não sei se é isso que se faz presente no campo da proteção de dados, ou se quiserem, de modo mais limitado na privacidade. Veja, em primeiro lugar, nós temos uma lei nova, né, a LGPD, que valoriza o consentimento. Diz que ele tem que ser real, concreto, válido, e usa vários adjetivos para dizer, olha, não basta só concordar. Esta sessão de hoje está sendo gravada. Nesta sessão que está sendo gravada, nós temos uma política de privacidade que é aberta a cada sessão, né? Quantos dos presentes leram a política de privacidade antes de simplesmente ignorá-la? E nesse momento contrataram, aceitaram ou disseram que não importa ou renunciaram? Vão poder reler? É um contrato abusivo? Existe alternativa para quem quisesse acompanhar o evento, que fosse assistir sem essa ferramenta? Quer dizer, são perguntas que o direito contratual, pelo menos até onde eu consigo enxergar, ainda não consegue responder. Isso para perguntar se é contrato, e se não é contrato, o que é esse instrumento em que eu tenho que dar meu consentimento? Tá? E até que ponto essa formalidade ela é proteção ou apenas realmente uma formalidade? Eu vejo, portanto, que nós temos, sobretudo, um conjunto de desafios mais do que um conjunto de soluções. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, ao mesmo tempo que ela é muito importante, ela vem num contexto que me preocupa profundamente em relação às tecnologias. E aí, novamente, o professor Herodes trouxe um ponto que eu gostaria de destacar. Para quem não entendeu, eu não tinha feito minha palestra, e na medida que o professor Herodes foi falando, eu fui anotando. Mas brincadeiras à parte, a questão da inteligência artificial é outro ponto que absolutamente não tem regulação densa no direito brasileiro, e nós temos já carros com inteligência artificial que vão dirigir sozinhos. Nós temos a criação de perfis das pessoas com base em inteligência artificial, o remarketing que foi citado aqui, né? E a gente não sabe responder. Né? Agora, com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, eu vejo assim, as pessoas me perguntando, mas pode remarketing? Ou seja, o Instagram pode escutar que eu gosto de pizza e me oferecer pizza? E a gente não tem isso na lei. As pessoas me perguntam assim, qual que é o prazo para responder uma certa pergunta a partir da LGPD? A lei tem muitas diretrizes, mas veja, a nossa lei tem 55 artigos, a legislação europeia tem 90 páginas de PDF, em letra pequenininha. Não dá para comparar. Né? E dizem, a LGPD foi inspirada na lei europeia. Não, tudo bem, mas quem fez o resumo, né? E eu entendo que existe um processo legislativo, mas percebam, é uma semente, é um início, é uma iniciativa importante, mas ela não vai resolver todos os nossos problemas, seja porque é uma lei muito curta, não que o tamanho da lei seja importante, a Lei Áurea tinha um artigo só, mas ela não tem a densidade para enfrentar todo o conjunto de questões que nós temos em tecnologia. É muita coisa. É muita regulamentação, é muitos tipos de pessoas, então tem gente que entende inglês, que não entende inglês, que entende tecnologia, que é uma outra linguagem, ou talvez seja mais do que uma linguagem, e temos, a partir da inteligência artificial e dos vários níveis de inteligência artificial, né, a coleta de dados em que não dá mais para pensar em consentimento, porque é uma coleta de dados que nem a pessoa sabe dela mesma. Então, o software passa a saber o perfil. Eu me lembro que eu estava usando no celular durante um tempo um aplicativo, era um jogo. Então, de noite, eu chegava uma hora que eu falava, não, agora acabou. Podia ser 11 da noite, porque agora com a pandemia, a gente está em casa, a nossa rotina mudou muito, né, nesse mundo distópico. Daí eu falei, não, agora chegou o momento de eu descansar, então eu vou jogar o jogo. Depois de um tempo, o meu celular começou a ativar o jogo
mais ou menos no horário que eu utilizava, automaticamente, sem que eu tivesse feito nenhuma programação. Aí eu desativei o jogo. Falei, bom, eu não quero jogar esse jogo, o jogo da privacidade, um jogo em que eu troco, né, esse trade-off tão importante de tecnologia por privacidade. Mas essa escolha que no direito contratual é tão importante, ela não existe quando as ferramentas que a gente precisa usar são muito limitadas. Então, quem vai lecionar hoje, por exemplo, tem Zoom, Teams e mais 2 ou 3 ferramentas. Não existe escolha. E num universo que a gente não tem escolha, o direito contratual não sabe como responder para nós, como lidar. Ou a gente vai trabalhar com condições gerais, ou a gente vai trabalhar com limitações, mas, de volta, nós temos uma limitação nossa, do nosso próprio sistema, até da auditibilidade. Porque alguém poderia dizer, não, então vamos verificar se o Facebook está agindo bem. Se ele está, por exemplo, cumprindo sua própria política de privacidade. Como nós vamos fazer isso quando não apenas os smart contracts se mudam o tempo todo, mas quase como se fosse um organismo vivo, o sistema vai se alterando. A plataforma muda. E muda sem que eu possa lidar com o direito contratual em que eu combino alguma coisa, essa coisa segue. O Facebook, para dar um exemplo, essa semana ele me disse, olha, nós estamos mudando o perfil da plataforma. Você deseja? Eu disse não. Aí deu mais uma semana, me reiterou e disse, olha, agora vai mudar. Você não tem mais opção de não aceitar. Você pode se desvincular. Veja, no meu caso, talvez não fizesse diferença, mas o que a gente faz quando uma empresa é totalmente dependente dessas tecnologias? Um restaurante, uma livraria, se é que ainda existem os livros. Vejam que esse conjunto de questões de tecnologia e contratos me parece que nos colocam justamente à luz da pergunta que eu coloquei, que eu sugeri no título da fala, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Naturalmente, não é uma frase minha, né? É uma frase que o tio Ben, o tio do Homem-Aranha, diz para ele no primeiro volume em que aparece o Homem-Aranha, é um volume de 62, mas é uma frase que me parece muito atual. As empresas têm grandes poderes e com eles tem que vir grandes responsabilidades. Eu não estou falando apenas de responsabilidade civil, mas, sobretudo, dos deveres que decorrem desse agir. Né? Para lembrar a tese da professora Glenda, os deveres de cuidado, por exemplo, que decorrem. E nos vários ramos de tecnologia, né? Saúde, como a professora Fernanda Schaffner vai falar na sequência, e alguns desafios, então, muito importantes. Eu gostaria só que, se o professor André puder me ajudar com o tempo, eu tento ser muito pontual. O professor consegue só me confirmar o tempo que eu tenho? Professora, a Júlia está controlando o tempo, ela já vai lhe dizer. Você ainda tem 11 minutos, Schumann. Fique bem tranquilo. Schumann, tá bem tranquilo. Usarei 10 para poder ceder um para a professora Fernanda. Então, seguindo aqui com as considerações, vejam só. Eu vou poder, então, seguir a linha que eu gostaria. Então, vamos lá. No âmbito contratual, nossos desafios. Primeiro, a contratualidade da conta da política de privacidade. Existe adesão? Existe contrato? Né? Esse é um dos pontos. Outro ponto, como lidar com a transformação do próprio contrato quando a política de privacidade se altera periodicamente. E, claro, eventualmente até eu tenho um aviso ali, mas eu não tenho a possibilidade efetiva de fazer todo um conjunto de adequações. Eu não tenho, por exemplo, a opção efetiva, em concreto, de mudar o meu sistema, o meu endereço de e-mail toda semana. E se alguém tem o e-mail do Gmail, já é um e-mail profissional que compõe a sua própria identidade, eventualmente. Veja, os desafios que a tecnologia nos traz, como disse, não estão sendo alcançados. Rumando um pouquinho do direito do contrato para o direito de danos, ou talvez dos efeitos no âmbito da responsabilidade civil, me parece que há também um conjunto de perguntas importantes. Por exemplo, nós vamos tomar o consentimento como uma ferramenta importante em termos de afastamento ou mitigação do dever de reparar? E aí o contrato, para nós, vem com uma questão chave. Se o consentimento é inequívoco, de acordo com a lei, mas ele não necessariamente é escrito, o fato de alguém usar um sistema periodicamente, automaticamente, significa a aceitação, até de quem não leu o contrato? E sabemos que, em grande parte, não lemos. Existe um dever da empresa de fazer uma verificação se a pessoa leu e concordou, ou talvez algumas cláusulas que deveriam ser obrigatórias ou talvez proibidas nesses contratos? Quais são essas cláusulas que poderiam, então, ser impostas? Como garantir um efetivo consentimento ou, enfim, outras ferramentas? Porque me parece que, como disse ao início, o consentimento não é a única ferramenta que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, pelo contrário, né? Ela tem um conjunto de hipóteses de uso de dados, que a gente melhor chamaria de tratamento, para usar o termo da lei, e esse conjunto de hipóteses do artigo 7º e artigo 11 tem o consentimento como uma delas, mas não a única, não necessariamente é mais importante, porque não estão também
e ordem de prioridades. E aí, a partir de alguns casos que eu gostaria de rapidamente citar, ou lembrar, ou propor, eu acho que nós temos algumas reflexões importantes que são as seguintes. Primeiro, tá? Nós já tivemos a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados pelo Supremo Tribunal Federal, né, antes da sua entrada em vigor. Então, vem uma questão. A vigência da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é muito importante. Mas em que medida que essa vigência é relevante se a lei já é aplicada antes da sua entrada em vigor? Em que medida que, na verdade, essa lei não representou, portanto, uma mudança muito mais cultural, ou em grande parte cultural, ou também cultural, e não apenas uma mudança legislativa? Porque princípios da LGPD, como boa-fé, que me parece pouco lembrado, mas aparece no início, no caput do artigo 6º, que trata dos princípios, boa-fé é o primeiro deles que aparece na lista dos princípios, depois prevenção, proporcionalidade, segurança, já não eram princípios do nosso direito? Princípio da prevenção, os deveres que as empresas têm de agir. E quando a lei diz que é necessário agir de modo razoável, tomando as medidas necessárias, cabíveis, quanto é razoável? Eu não tenho dúvida que grandes plataformas têm potencial de tomar muitas medidas grandes para a transformação. Mas até que ponto que nós vamos exigir os mesmos padrões para todos? E, portanto, vamos ter padrões diferentes de privacidade, ou de proteção de dados, ou de segurança da informação em diferentes empresas? Ou o nosso critério vai ser por área? Quanto maior o risco, maior a proteção necessária. Tá? Dentro de um sistema que, ao mesmo tempo, tem um outro paradoxo. Nós sabemos que o sistema mais sofisticado que nós possamos implementar de segurança da informação não vai dar conta de assegurar 100% que nós não tenhamos problemas. Tá? Então, não há um sistema 100% seguro. E se não há um sistema 100% seguro, tá? Qual é o sentido de nós pensarmos que os dados devem ser protegidos se necessariamente nossos dados serão vazados? Qual é o sentido dessa proteção? Não estou dizendo que ela não deve acontecer, mas a gente tem que refletir. Nós tivemos no começo do ano, por exemplo, o vazamento da base de todas as carteiras de motorista do Brasil. Então, todas as carteiras de motorista foram vazadas, com o endereço, nome da mãe, nome do pai. Veja, se houver um novo vazamento, vai haver um novo dano ou vai ser igual a inscrição no Serasa, que é a segunda inscrição, quando quem já está inscrito não está? Então, vejam, nós temos todo um conjunto de questões que nós não sabemos responder. Mas, ao mesmo tempo que eu observo, em termos dos casos, é que existe um conjunto de vazamentos e de situações em relação a dados que nos gera, ao mesmo tempo, uma consternação, uma irritação, um desconforto. Então, nós não gostamos de saber que nossos dados estão vazados, mas nós comentamos isso, nós compartilhamos no WhatsApp, mas nós ficamos por aí. Esse também é um ponto que me parece importante. Ao mesmo tempo que a privacidade ou a proteção de dados tem sido muito valorizada, ela tem sido, ao mesmo tempo, paradoxalmente, absolutamente desvalorizada. Para, ao menos, citar um caso de aplicação, um parâmetro em relação a todas essas transformações, para também não vir aqui com um discurso apenas do desespero ou do lamento, trago uma situação curiosa de Portugal, em que se discutiu, então, a comissão daquele país, a autoridade de proteção de dados daquele país, que se chama Comissão de Proteção de Dados, ela discutiu se era possível a coleta de dados de saúde dos funcionários para fins de algum tipo de avaliação em relação à Covid. E aí ela fez uma análise de proporcionalidade para concluir, em primeiro lugar, que a coleta de dados de temperatura, ela não daria conta da finalidade que se propõe. Então, fez uma análise à luz da proporcionalidade para dizer, existe uma invasão sem consequências efetivas e úteis. Em segundo ponto, ela questionou o próprio consentimento. Esse me parece o ponto mais interessante do parecer. Ela disse, olha, qual é a base legal para essa coleta? Né? Qual é o fundamento? Qual é a hipótese em que essa coleta está se enquadrando? E concluiu que não havia nenhuma hipótese razoável, porque o próprio consentimento que havia sido levantado pela entidade de saúde, ele não era um consentimento efetivo, porque dado no ambiente de trabalho em que o consentimento não é amplo. E aí nós teremos todos os desafios de consentimento num universo em que quem contrata tem que ser capaz, mas todo mundo que utiliza as novas ferramentas tem idades das mais variadas possíveis e utiliza ferramentas nos mais variados países. De modo que nós temos uma transformação aqui no tempo, no espaço e da própria questão da capacidade civil. Afinal de contas, a política de privacidade vai ter que ser assinada por um responsável, nós vamos ter essa limitação, nós vamos ter uma verificação efetiva de quem está usando. Me parece que isso é muito difícil quando a coleta de dados nem sempre se faz de maneira clara e transparente. E ainda que seja feita um aviso sobre essa coleta de dados, me parece que nós temos
dificuldades, sobretudo com dados anonimizados. A LGPD diz que dados anonimizados não se submetem à lei, mas, ao mesmo tempo, exige transparência. Temos aí uma pergunta: será que a lei deveria exigir transparência também nesse ponto, em que há coleta de dados sem que haja um dado identificável? Mais do que isso, será que essa lei, que ao mesmo tempo eu disse que não seria tão relevante, porque ela já é aplicável, porque os seus princípios já estão presentes, ela não poderia ser aplicada fora do seu próprio escopo? Porque a lei não se aplica ao âmbito doméstico, mas será que ela não deveria se aplicar? Qual é a nossa lei para a privacidade de dados que são de uso doméstico ou de uso familiar, por um parente, por uma avó, pelos pais, para trazer mais um ponto importante? E para encerrar minha fala, eu gostaria de trazer só alguns pontos muito finais que dizem respeito ao seguinte. Me parece que a Lei Geral de Proteção de Dados traz um marco muito importante, um marco relevante em termos de tecnologia, que complementa, por exemplo, o marco civil da internet, mas nos falta mais, e esse mais é nosso dever como pesquisadores, como advogados, como estudantes, buscarmos. O segundo ponto diz respeito a, no mundo de tanta complexidade, a simplificação, a clareza, né, me parece que vão ser instrumentos cada vez mais importantes, inclusive, retomando mais uma vez a fala anterior, a clareza da linguagem. Há, portanto, me parece uma superação do momento de uma certa ingenuidade, né, do mundo em que nós admitimos todo o uso de dados, em que o titular de dados cede o dado e, a partir daí, esse dado circula livremente, uma transformação, mas que nós precisamos lembrar que, a despeito dessas falhas desse trâmite legislativo da lei, essa transformação vai depender do modo como a gente usar a lei, daquilo que nós fizermos a partir dela. Então, nós temos uma ferramenta muito importante, mas se nós deixarmos ela sem utilização, só não lutarmos por uma construção ainda mais densa, me parece que a gente não vai dar conta dos desafios que vêm e das nossas obrigações com as próximas gerações e com a nossa também. Isso dito, muito obrigado. Agradeço muitíssimo ao professor André, à professora Glenda pela oportunidade, agradeço a quem nos ouve pela paciência também, espero que tenha trazido alguma reflexão útil, mas naquilo que eu errei, já sei que os próximos palestrantes me corrigem, então, muito obrigado nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei que horas nos vêm, não sei se quando me escutem ainda a noção de tempo vai ser relevante. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Gabriel. As considerações foram valiosíssimas, não apenas úteis. Agradeço muito pela sua fala.